Assinale uma doença humana transmitida por alimentos que é determinada pela ingestão de uma exotoxina termoestável e pré-formada no alimento. Gente, por isso que é importante você estudar as DTAs, você estudar e saber as DTAs, tá? Todas essas doenças que estão nas alternativas, todas, caem muito em concurso, muito. Então, se você não estudou DTAs, eu recomendo que você volte e estude. Você precisa entender essas doenças, tá? E não tem como você fazer a prova se você não souber, tá? Você precisa entender, você precisa saber as diferenças de intoxicação, infecção, toxinfecção. Você precisa saber qual bactéria, qual micro-organismo vai esporular, qual é um protozoário, qual é uma gram-negativa, uma gram-positiva, tá? Qual causa uma intoxicação, uma infecção, qual tem mais de um tipo. Você precisa saber isso, tá? Você precisa saber, tem que dar uma estudada na parte de DTAs. E lá no curso está tudo resumido para vocês, tem os mapas mentais. E eu acredito que vai ajudar muito, tá? Mas vamos lá. A própria questão aqui, ela já está falando qual é a alternativa, tá? Claro, todas as questões falam, mas essa está bem direta. Então o que ele está falando? Ingestão de uma exotoxina termoestável, pré-formada no alimento, tá? Então já estava formada no alimento essa exotoxina e ela resiste a temperaturas maiores, né? Então, ó, uma ingestão, a pessoa ingeriu algo que já estava formado no alimento, ok? Então vamos lá, qual que seria a alternativa? Vamos ler elas. Letra A, botulismo. Letra B, estafilococose. Letra C, salmonelose. Letra D, brucelose. Letra E, yersiниose. No caso da yersiniose aqui, tem a enterocolítica e a pseudotuberculose, né? Quando você está falando de yersiniose. Também tem a Yersinia pestis, mas você sabe que não é Yersinia pestis, ele está falando de DTAs, ok? Então, por que eu falo que é importante você saber tudo sobre as doenças, inclusive os sintomas, tempo de infecção, né, o período de incubação, etc. Gente, você tem que saber também se ela é gram-positiva, gram-negativa, né, se ela vai esporular, se ela não vai, se ela tem toxinas. Por exemplo, o Bacillus cereus, ele produz a toxina diarreica e a toxina emética. E elas diferem de formas nas formas delas, né? Uma vai afetar uma parte do corpo, a outra vai afetar a outra. Uma é mais resistente, a outra não é, entendeu? Então, botulismo. O que você lembra do botulismo? Você lembra de alguma coisa? Se você não lembra, volta lá nas aulas, que é muito importante que você lembre. O botulismo despenca em prova. Tem que saber que é do Clostridium botulinum. Os Clostridiums, eles são o quê? Gram-positivos ou gram-negativos? Você tem que saber isso, tá? Eles se formam na presença de oxigênio ou sem oxigênio, aeróbicos ou anaeróbicos. Tem que saber também, tá? Staphylococcus, gram-positivo ou gram-negativo? Eles se formam com oxigênio ou sem? Eles são uma intoxicação ou uma infecção? Você tem que saber. E como eu falei, os conceitos de intoxicação, infecção e toxinfecção, você tem que estar decorado, tá? Tem que estar decorado não, aprendido, né? Você tem que entender. Lembrar que a toxinfecção, a toxina vai ser produzida no trato gastrointestinal. A infecção, você vai ingerir a bactéria e ela vai causar uma infecção, né? Ela vai se multiplicar no trato gastrointestinal e vai, normalmente, vai penetrando no seu corpo, causando as infecções. E a intoxicação é a toxina pré-formada no alimento, exatamente como está falando a questão, tá? No caso aí, dessa questão, o botulismo seria uma intoxicação, a estafilococose seria uma intoxicação, salmonelose é uma infecção, brucelose, brucelose. Gente, a brucelose eu tô com um pouco de dúvida, mas eu acho que é uma infecção também. E a yersiniose é uma infecção alimentar, tá? Então aqui a gente ficaria com a letra B de estafilococose. Desculpa a demora para responder a essa questão, mas vocês precisam entender como raciocinar, né? Porque uma questão que é bem direta assim, se você não souber realmente tudo sobre todas as doenças que estão ali,
fica difícil para você responder, porque todas essas alternativas, elas caem muito em concurso, tá? A Yersiniosi cai com menos frequência, mas o resto cai bastante. Então, prestem atenção e vocês precisam saber todas elas, ok? Mas a própria questão já estava sendo bem direta, falando de exotoxina, termoestável e pré-formada no alimento. Beleza? Então é isso, vamos para a próxima.